Boletim Empresarial, toda a informação empresarial, laboral e fiscal para o seu escritório. Neste vídeo vai visualizar a estrutura e funcionamento do portal do Boletim Empresarial. Este vídeo é recomendado e dirigido a contabilistas certificados, gabinetes de contabilidade, trabalhadores de escritórios, gerentes e empresários. Apresentação do Boletim Empresarial. O Boletim Empresarial é um portal online contendo toda a informação empresarial, laboral e fiscal necessária para a gestão diária de qualquer escritório. O Boletim Empresarial foi elaborado e estruturado para que, de uma forma simples, fácil e intuitiva, tenha acesso a toda a informação que pretenda para a gestão diária do seu escritório. O acesso ao portal do Boletim Empresarial é efetuado através de uma senha de utilizador e password no espaço do cliente. Na página de entrada do Boletim Empresarial encontra o resumo de todas as principais novidades empresariais, laborais e fiscais que foram publicadas recentemente, incluindo a indicação de tudo o que foi publicado diariamente. Aqui, nesta página, encontra tudo o que foi feito diariamente no portal online do Boletim Empresarial. As notícias económicas e fiscais em destaque da semana. Aqui encontrará as principais notícias económicas e fiscais comentadas da semana. Resumo das novidades empresariais e fiscais. Aqui encontrará o resumo comentado de todo o último ano das novidades empresariais e fiscais que foram publicadas. Principal legislação publicada em cada mês. Aqui encontrará a principal legislação que foi publicada em cada mês. Novos contratos coletivos de trabalho alterados. Aqui encontrará os últimos contratos coletivos de trabalho que foram publicados, como por exemplo o contrato coletivo de trabalho da Orivesaria, que foi publicado em 29 de março de 2024. E mais recentemente o contrato coletivo de trabalho dos administrativos, que foi publicado no dia 2 de abril. Novos ofícios e circulares, que encontrará todos os ofícios circulares que foram sendo publicados, como por exemplo o último, que diz respeito à declaração modelo 3 de IRS a entregar agora. Assuntos empresariais e fiscais em destaque. Encontrará todos os últimos assuntos empresariais e fiscais que estão em dia, como por exemplo, juros comerciais e demora. Aqui tem a explicação de todo o fecheiro e respectivas taxas de juro em mora, taxas de juro legal, taxas de juro de mora ao Estado, etc. Legislação publicada. Neste separador do Boletim Empresarial encontrará toda a legislação empresarial, laboral e fiscal que foi publicada nos últimos 5 anos. Por exemplo, no mês de abril de 2024, teremos a última lei que foi publicada, que foi a Portaria 140 de 2024. Assuntos empresariais. Aqui encontrará diversos assuntos empresariais que são úteis e imprescindíveis para o dia a dia de qualquer empresa, como por exemplo as ajudas de custo para 2024. Neste ficheiro encontrará tudo exemplificado sobre o valor das ajudas de custo para 2024, como por exemplo o subsídio de refeição. Separador códigos. Aqui encontrará os principais códigos separados pelos últimos 10 anos, incluindo o código do IRC, código do IRS, código do IVA, o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o código do Imposto de Selo, como por exemplo o código do IRC para 2024. Aqui encontrará toda a legislação complementar respectiva ao código e um índice para poder aceder de forma simples e fácil a todo o conteúdo que pretenda. Encontrará ainda outros códigos, o regime de arrendamento rural e tudo sobre o regime do arrendamento urbano. Noutros códigos, como é lógico, terá todos os principais códigos, como o Código do Trabalho, o Código Fiscal do Investimento, o Código das Sociedades Comerciais, a Lei Geral Tributária, o regime de cobrança do IVA, o Código Comercial, etc. Por exemplo, no Código do Trabalho encontrará, como é lógico, o Código do Trabalho, com a respectiva legislação complementar e o índice para, de uma forma simples e prática, poder aceder a qualquer assunto que pretenda. Contratos coletivos de trabalho. Aqui encontrará todos os contratos coletivos de trabalho que precisa
para a sua atividade comercial, como, por exemplo, contrato coletivo de trabalho de contabilidade. Aqui encontrará a descrição de todo o conteúdo do contrato coletivo de trabalho para os contabilistas, onde estão referidas as cláusulas do contrato, por exemplo, as diuturnidades, o subsídio de refeição e a respectiva tabela salarial, e ainda as portarias de extensão, caso existam. Como exemplos de contratos coletivos de trabalho que poderá encontrar no Boletim Empresarial, temos, por exemplo, as agências de viagens, a agricultura, o calçado, cantinas e refeitórios, os centros de inspeção automóvel, todo o comércio das principais cidades, Aveiro, Beja, Braga, Lisboa, Évora, Leiria, Porto, etc. Ainda a distribuição de produtos alimentares, por exemplo, as escolas de condução, as farmácias, os hotéis, eh, os lanifícios, a indústria alimentar, as instituições de solidariedade, os contratos coletivos, por exemplo, dos óticos, de orivessarias, de restaurantes, de revendedores de combustível, etc. Tudo isto encontrará no portal online do Boletim Empresarial. Separador de subsídios. Aqui encontrará todos os subsídios e incentivos ao dispor das empresas, como, por exemplo, os incentivos do Portugal 2030 do PDR, onde, por exemplo, o último subsídio que saiu foi o subsídio destinado à investigação e desenvolvimento empresarial. Aqui encontrará a designação do aviso, o tipo de apoio, a ação abrangida pelo aviso, as entidades que se podem candidatar, a área geográfica e o pedido de candidaturas. Encontrará ainda os subsídios disponíveis para a agricultura e pesca. Encontrará ainda outro tipo de incentivos, como por exemplo as jovens empresários, os incentivos à interioridade, os subsídios à indústria, todo o tipo de subsídios que podem existir relacionados com determinada atividade. Manual de Legislação Laboral. Aqui encontrará toda a legislação referente à legislação do trabalho, como por exemplo o contrato coletivo de trabalho, a proteção da maternidade e paternidade, a greve, a segurança, saúde e higiene no trabalho e a legislação referente à segurança social, sobre contribuições, a doença, as infrações, etc. Separador de minutas. Aqui encontrará todo o tipo de minutas para sociedades e para laboral. A nível de sociedades, temos, por exemplo, minutas para atas, para contratos, para arrendamento, para autorizações, para pedidos, reclamações, requerimentos. Para o mundo laboral, temos minutas para contratos de trabalho, para alterações de contrato de trabalho, para formas de cessação do contrato de trabalho, para procedimento de expedimento, etc. Como, por exemplo, minutas para contrato de trabalho. Temos o contrato de trabalho a termo certo, que é, por exemplo, o contrato de trabalho mais utilizado. Temos, por exemplo, a minuta que poderá utilizar e dar aos seus clientes para que apliquem no dia a dia. Separador, alvarás e licenciamentos. Aqui encontrará toda a legislação referente a cada atividade comercial para poder facultar aos seus clientes, começando, por exemplo, o Decreto-Lei 10/2015, que é o decreto-lei que regula praticamente todas as atividades comerciais, tanto a nível de comércio, serviços e restauração. Terá à sua disposição também diversas atividades bastante carregadas na respectiva letra que vão abrindo novas atividades, poderá encontrar toda a legislação referente aos alvarás, como por exemplo a nível das pedreiras, por exemplo, a nível do regadio, a nível da produção e comercialização de sal, etc. Separador exemplos CNC. Neste separador encontrará um manual de CNC, ou seja, um manual de toda a obra de contabilidade para poder consultar e tirar todas as dúvidas que tem. Encontrará ainda exercícios sobre CNC. Este é um ficheiro muito prático onde encontrará cerca de 88 exercícios sobre o CNC para aplicar diretamente na sua contabilidade. Encontrará ainda toda a legislação sobre o CNC. Encontrará depois, finalmente, as normas contabilísticas e de relato financeiro. Separador de decisões fiscais. Aqui encontrará, por exemplo, todas as informações vinculativas que foram publicadas ao longo dos anos pela autoridade tributária, como, por exemplo, as informações vinculativas de 2024. Teremos todas as informações vinculativas sobre IVA, sobre IRS, IRC, sobre o Estatuto dos Benefícios Fiscais, sobre o IMI, IMT, etc. Tudo aqui está transcrito.
Encontrará ainda os ofícios circulados e as circulares, que foram sendo publicadas pela Autoridade Tributária desde 2013 até aos dias de hoje, onde encontrará, por exemplo, a última que foi o ofício circulado número 20.268, que é referente ao modelo 3 de IRS que se tem que entregar em 2024. Separador diversos. Aqui encontrará o calendário fiscal anual, encontrará também as notícias económicas e fiscais referentes a todo o último ano, encontrará os sumários do Diário da República referentes a todo o último ano, encontrará os comunicados do Conselho de Ministros e encontrará a newsletter do Boletim Empresarial referente ao último ano. Por exemplo, na última newsletter podemos encontrar o seguinte: a principal legislação publicada, encontrar as informações vinculativas que foram publicadas nessa semana, o calendário fiscal semanal, encontrará, por exemplo, os incentivos que foram publicados também nesta última semana, os sumários do Boletim de Trabalho e Emprego, encontrará as principais notícias económicas e fiscais em destaque nesta última semana e encontrará ainda os respectivos assuntos técnicos referentes que foram publicados nesta última semana.